Hoje começa um ciclo de eventos junto a vocês, para que possamos dialogar, trocar informações e nos preparar para a COP30, que vai acontecer aqui no Pará. Porque essa mudança climática que vem nos afetando atinge a todos. Então cabe a todos essa responsabilidade. Ciclo Coparente. Episódios inéditos. Toda segunda, ao 12h20. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e seguimos aqui na companhia de colegas de emissoras de rádios e portais convidados de norte a sul do país. Aliás, já aproveito aqui para dar boas-vindas a todos eles e se você está chegando agora, eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora numa conversa com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. O Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. E antes de te contar alguns destaques da nossa entrevista de hoje, eu vou te dar o cardápio de opções para você nos acompanhar. Vamos lá, pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos assistir na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Se você ainda não sabe, vai saber hoje. O Ministério do Trabalho e Emprego começou no dia 17 de setembro uma ação nacional para regularizar o FGTS de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Mais de 80 mil patrões cadastrados receberam avisos no domicílio eletrônico trabalhista, o DET. As notificações foram elaboradas a partir do cruzamento de dados do E-Social com as guias registradas e pagas à Caixa Econômica Federal e apontam aí indícios de débitos no recolhimento do FGTS. Mas a gente também vai falar com o ministro Marinho sobre a ampliação dos direitos dos trabalhadores de empresas terceirizadas, mercado de trabalho para jovens e muito mais. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Cumprimentar a audiência, brasileiros e brasileiras espalhados por esse Brasil afora. Comentar aí os colegas das rádios que entram aqui no Bom Dia Ministro. Dar as boas-vindas a todos e me colocar à disposição. Então vamos nessa. Ministro, já vamos começar falando desse cruzamento de dados que está sendo feito aí com o E-Social, para saber dos patrões aí que não estão em dia com esse recolhimento de FGTS. Quero agradecer os que estão em dia. Pois é. Nós temos aí 1.300.000 empregadas domésticas, trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E desses temos aqui uma ausência de pagamento da ordem de 154 mil. Então, só para não parece que está todo mundo inadimplente e não corresponde exatamente isso. Mas temos aí 80.506 empregadores que não estão em dia. Então, é para esses que nós estamos chamando a atenção, agradecendo os que estão em dia e chamando a atenção dos que não estão em dia. É importante que regularize. E você terá a oportunidade de fazê-lo até o final de outubro, sem nenhuma penalidade. Você está atrasado, em cima nós estamos abrindo uma janela de oportunidade para você colocar em dia sem absolutamente nenhuma penalidade. Porque atraso do Fundo de Garantia enseja a possibilidade de você ser autuado, ser multado. Então, vamos evitar isso, não é melhor? Com certeza. Então, até o final de outubro, o patrão entra lá no E-Social e regulariza, é isso, ministro? Vamos explicar o que tem que ser feito. Ele sabe, né, que ao registrar, ele registrou, tem uma plataforma que ele pode entrar e fazer a sua regularização. Ou ele pode, inclusive, profissionalizar, ele pode terceirizar para um escritório de contabilidade, enfim, fazer. Muita gente prefere isso para evitar de esquecer, o esquecimento, enfim, isso acontece. Então, você profissionaliza alguém também, você fica livre disso. Não estou aqui fazendo uma sugestão, estou deixando como uma opção eventual
porque é simples você cuidar e regularizar, enfim, mas caso você queira essa eventual comodidade, você pode fazê-lo também. E por que não, né? Já regularizar as coisas, se livrar das multas e seguir tudo direitinho aí. Ministro, vamos começar então a conversar com as nossas rádios e portais? Vamos nessa. Vamos nessa, vamos começar com ela. Priscila Mazenotti já está com a gente pela Rádio Nacional de Brasília e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Bom dia para você, Priscila Mazenotti. Oi, Karine, bom dia para você. Oi, ministro, bom dia para o senhor também. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu queria ouvir a tua opinião sobre a questão da MP do Brasil Soberano, né? Essa semana o relator divulgou o cronograma de trabalho, previsão de votação do relatório agora em meados de outubro, vai fazer várias audiências públicas, várias conversas, e a gente sabe que um dos focos dessa medida provisória é justamente a proteção do trabalhador, né? Os setores atingidos ali pelo tarifaço, os pequenos empresários, aquelas pessoas que mais empregam. Como é que estão essas negociações com o Congresso Nacional para proteger o trabalhador, né? A gente sabe aí que teve a proteção dos empresários e dos grandes exportadores, mas e com relação ao trabalhador afetado? Como é que está isso, ministro? Bom dia, Priscila, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Veja, o Brasil Soberano é uma medida para responder a esse ataque perverso, cruel e irresponsável dos Estados Unidos para com a economia brasileira. Isso atinge um conjunto de empresas de alguns segmentos. Várias empresas estão conseguindo suprir essa dificuldade com a abertura de novos mercados. É importante lembrar isso. O presidente Lula, nosso governo, em 2 anos e 8 meses, abrimos 437 novos mercados para os nossos produtos. Então, isso amenizou e resolveu o problema de muita gente aqui. Então, muitos empregadores estão resolvendo por aqui. Mas tem aqueles que, eventualmente, não conseguem, na rapidez, colocar no mercado internacional, porque, eventualmente, trabalhava exclusivamente para o mercado americano. É o caso de algumas empresas de eletrônica, é o caso de algumas empresas de autopeças, é o caso de algumas empresas de armamentos, né, de segurança, enfim. Então, tem algumas empresas que trabalham exclusivamente para o mercado. Você até vai substituir, projetar, engenharia, enfim, você leva algum tempo para a substituição. Então, para essas empresas, tem um processo do Brasil Soberano que, desde recurso disponível de crédito para financiar, crédito bastante vantajoso para essas empresas, para que elas acessem o BNDES. O BNDES já está pronto, o Ministério do Trabalho soltou, o que depende do Ministério do Trabalho, a portaria na semana passada, e o BNDES já está cadastrando as empresas que tenham interesse e necessidade de fazê-lo. O Ministério do Trabalho está aberto também para eventuais acordos trabalhistas, acordos coletivos envolvendo o sindicato, envolvendo as empresas. Isso tem baixa procura até agora. Tem algumas consultas, mas nada de concreto das empresas que queiram fazer. Ao desejarem, pode procurar no seu próprio estado, queira falar com o ministro, vai falar com o ministro, não tem problema nenhum, recebo todos que desejarem. Mas caso queira ir mais próximo, é só procurar nossas superintendências em cada estado para fazer as tratativas para nós ajudarmos no processo da construção dos acordos coletivos de busca de proteção. Os acordos coletivos têm várias possibilidades colocadas, a depender da situação, se está mais agravada, menos agravada de cada empresa. Se é uma situação bastante agravada, quem seja em antecipação de férias, quem seja eventual suspensão de trabalho por um período. Então, a CLT tem um conjunto de proteção, de lógica que pode ser recorrida nesse momento, como foi no Rio Grande do Sul, por exemplo, na época da calamidade. A calamidade, tivemos ali várias ações que levou em condições de que as empresas pudessem acionar. Por exemplo, postergação do recolhimento do Fundo de Garantia, da Previdência,
né, de várias contribuições que as empresas têm a obrigação de fazê-lo, assim como também o acesso à antecipação do seguro-desemprego, nessa situação pode também ser acionada, a depender do acordo coletivo. Então, tudo isso nós estamos abertos, mas me parece que o impacto do tarifaço ele está sendo bastante amenizado pela eficiência do governo do presidente Lula em agir muito rapidamente. Primeiro, abrindo mercados, que é a melhor solução. Segundo, colocando o recurso à disposição, que muitas vezes a empresa acaba conseguindo administrar a situação sem necessitar de ações mais extremadas. Então, creio que nós estamos passando bem. Estamos passando bem e agora que deu química, hein, ministro? Pois é, você viu só que coisa maravilhosa, né? O presidente Lula falava ontem à noite, você perguntava, e aí, qual a expectativa? Pode ter malandragem do outro lado? Ele falou, olha, 2 senhores de 80 anos, né? O presidente Lula completará 80 anos em outubro, o mês que vem, dia 27 de outubro. Não cabe perda de tempo, não cabe brincar com assunto sério. Então, pressupõe parte do presidente Lula a certeza que, olha, vamos trabalhar seriamente, tratar do assunto. Evidentemente que o presidente americano tem todo o direito, é legítimo defender os interesses do povo americano, e o presidente Lula tem todo o direito legítimo de defender o interesse do povo brasileiro, da indústria brasileira, e se tem certeza que se os dois sentarem para conversar, tratando dos problemas comerciais, nós temos caminho para construir. É isso, brinquei aqui com o ministro, só para contextualizar para quem nos ouve aí pelo interior do país, que talvez não tenha visto, o presidente Lula, né, abriu a Assembleia Geral da ONU esta semana, estava em Nova York, encontrou o presidente Donald Trump, se encontraram rapidamente e o presidente Trump disse que nesse abraço, nesse encontro aí de 30 segundos que deu química, por isso que estamos aqui comentando sobre isso. Ministro, vamos seguir? Vamos embora lá para Araguantins, lá no Tocantins. Vamos lá para o portal Folha do Bico, porque o Tasso Antônio Cavalcante Passos está com a gente. Oi, Tasso, bem-vindo. Um ótimo dia para você. Bom dia, amigos. Bom dia ao ministro. Bom dia a todos do programa. Bom dia, ministro, Karine Melo, telespectadores, internautas, toda a equipe aí da Secretaria de Comunicação Social, da EBC e, lógico, ao ministro Luiz Marinho. Ministro, gostaria de saber, senhor, muitas empresas na região norte, na Amazônia, têm menor capacidade de absorver prejuízos causados por barreiras comerciais. Existe uma previsão de medidas de apoio diferenciado para micro e pequenas empresas da Amazônia que geram grande parte dos empregos locais, caso venham a ser afetados por essas questões do tarifaço americano? Olha, meu bom dia, querido Tasso. Veja, nós estamos atentos a isso também. As microempresas também podem acessar os créditos que nós falamos e que foram anunciados pela medida provisória Brasil Soberano, assim como estamos abertos a receber nas nossas superintendências para analisar o caso em concreto. E o caso em concreto você pode observar e encontrar caminhos. Envolve o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que está coordenando todo esse processo, com o nosso auxílio, com as nossas participações. Eu estive, por exemplo, na terça-feira passada no Acre, abrindo a Conferência Nacional do Trabalho, que nesse momento está acontecendo por etapa nos estados, e a nossa conferência será em março do ano que vem, onde pude visitar a maior cooperativa de castanhas, e não só de castanhas, no Acre, onde eles me relatavam que todo o processo de exportação para os Estados Unidos, eles conseguiram reorganizar e colocar no mercado, já tem venda antecipada de colheitas futuras, enfim. Então, você tem empresas, tem mesmo no norte do país, você tem empresas que estão muito bem posicionada e colocando as suas exportações no mercado, substituir os Estados Unidos por outros, enfim, e a vida que segue. Mas pode eventualmente ter empresas que têm suas dificuldades, nós estamos abertos para receber, para junto analisar e ajudar a encontrar caminhos. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, vamos conversar
com a Vanessa Júli. Quem nos acompanha pela TV não vai ver a Vanessa porque a gente teve um probleminha técnico, mas vamos ouvi-la. Oi, Vanessa, bem-vinda. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia, telespectador. Ministro, eu gostaria de saber mais sobre a forma que o governo vai garantir a regularização do FGTS dos trabalhadores e como, paralelamente, preservar os postos de trabalho que são afetados pelas tarifas dos Estados Unidos. Bem, meu cumprimento, Vanessa, e toda a tua audiência. Veja, nós estamos trabalhando para regularizar o Fundo de Garantia numa ação dirigida aos trabalhadores domésticos e às trabalhadoras, notificando os empregadores a partir da plataforma. A gente sempre pede, olha, continua olhando a plataforma, você sabe que ali você receberá toda a orientação, você pode por ali regularizar a tua eventual irregularidade pontual, que é a falta de recolhimento do fundo de garantia ou repasse, pode ter recolhido e não repassado, que aí se torna a apropriação indébita. Toma cuidado com isso. E você tem até final de outubro para regularizar. Em não fazendo, nós vamos acionar a fiscalização com possível autuação, ou seja, multa. Então, evite a multa, nós não queremos isso. Agora, nós estamos trabalhando não só no caso do doméstico, mas de todos os trabalhadores em relação ao fundo de garantia. A gente olha isso de forma, a nossa inteligência artificial, nossos cruzamentos de dados, para observar se a empresa está em dia ou se não está em dia. E os trabalhadores, em geral, podem, no seu aplicativo, da tua conta FGTS, acompanhar mensalmente se está em dia ou não. E de forma que a inadimplência do Fundo de Garantia é relativamente baixa em relação a outros impostos, pela eficiência do processo de fiscalização a partir do FGTS digital. Então, a gente acompanha aqui todo mês e as empresas são notificadas praticamente em tempo real. E no caso doméstico, é uma plataforma diferente para facilitar a vida do empregador, de forma que ele possa regularizar. Em tendo dificuldade, como disse na abertura, ele pode recorrer a um processo de profissionalização, contratar um escritório para fazer a sua gestão de forma eficiente para evitar qualquer confusão. Em relação à manutenção do emprego, em relação ao tarifaço, nós já comentamos isso, mas tem toda a ação coordenada pelo presidente Lula, liderada por ele, coordenada pelo vice-presidente Alckmin, assim como o trabalho excepcional do ministro Fernando Haddad, o conjunto de ministros de áreas que trabalham em relação a isso, o papel que o BNDES tem nos nossos bancos públicos, tudo isso buscando abrindo as portas para as empresas. Tem a dificuldade, venha conversar, que nós podemos ajudar a encontrar soluções. E no caso das relações de trabalho, os nossos superintendentes dos estados abertos para compreender, entender o drama da empresa, para poder ajudar a buscar soluções. E temos várias portas de possibilidade de conversando, sempre se entende, sempre se encontra uma alternativa. E se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro e hoje a gente conversa com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. E se você perdeu o início dessa entrevista ou quer ver outras entrevistas aqui concedidas pelo ministro Marinho e outros ministros, vá lá no nosso YouTube, o @canalgov, você pode resgatar todo o nosso conteúdo. Se você quiser só o áudio, dá uma passadinha lá na Rádio Gov, radiogov.abc.com.br. Ministro, vamos embora lá para Mato Grosso do Sul. Vamos a Dourados, para a Rádio Grande FM. Oi, Paulo Wagner. Muito bom dia, Karine. Bom dia aos demais colegas. Bom dia ao ministro. Um prazer falar com o senhor novamente aqui na programação. Ministro, eu quero falar a respeito de um seguro que é muito importante para os trabalhadores de todo o país, sobretudo aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, por conta das características aqui do estado, sobretudo a região do Pantanal, que é o seguro defeso, né? Um seguro importante que protege os trabalhadores desta categoria em determinados momentos do ano. Mas a gente tem observado o crescimento do número de fraudes dentro desse seguro, que obviamente tem atrapalhado a condução desse projeto e para que chegue esse benefício às pessoas que precisam. De que forma o Ministério do Trabalho, o governo tem investido para combater e fiscalizar essas fraudes para que esse seguro efetivamente chegue para quem precisa, ministro? Olha, Paulo, meus cumprimentos, obrigado pela pergunta. É uma questão que a Karine, inclusive, está pautada aqui para me perguntar em algum momento do programa.
Você sabe que o seguro-defeso, ele é pensado e a lei estabelece quem tem direito ao seguro-defeso são trabalhadores que sobrevivem exclusivamente da pesca. Então, é esses trabalhadores que nós temos que preservar e garantir o seu direito. Então, em algum momento alguém falava, não aqui no programa, mas falava assim, o governo quer cortar direitos para economizar dinheiro para o orçamento. Não se trata disso de maneira alguma. O que nós vamos procurar fazer é para garantir efetivamente o direito de quem tem e caçar aqueles, a malandragem que eventualmente esteja usufruindo de uma fragilidade momentânea de fiscalização, enfim, para poder ter acesso a um seguro que não lhe pertence. Nesse sentido, o governo resolveu fazer uma adequação. Até esse momento, como que funciona o cadastro dos pescadores? O Ministério da Pesca faz o cadastro de todo e qualquer pescador. Agora, nem todo pescador tem direito ao seguro-defeso. Para ter direito ao seguro-defeso, tem que sobreviver exclusivamente da pesca. E quem estava fazendo até agora a habilitação de quem tem direito é o Ministério da Previdência. A partir de outubro, tem uma medida provisória sendo analisada no Congresso, deve ser aprovada por esses dias. Essa competência de habilitar passará para o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós não estamos ainda autorizados em fazê-lo, nós estamos nos preparando para isso, para a partir de outubro assumir para fazer a habilitação daquele pescador que tem direito ao seguro-defeso. Então, nós vamos aqui implantar um processo rigoroso para habilitar, de controle. Nós vamos fazer, inclusive, um trabalho in loco para fazer esse recadastro, para garantir, de fato, as pessoas que têm direito. Então, todo e qualquer pescador e pescadora que ele sobrevive da pesca, fique tranquila, você não sofrerá absolutamente nada. Agora, todo aquela que é comerciante, que tem uma outra atividade econômica, que não é exclusivamente pesca, saiba que nós vamos caçar o direito de você, se você recebeu eventualmente em algum momento, não vai continuar essa moleza de receber indevidamente, porque cada centavo do povo brasileiro que contribui com seus impostos em dia, tem que ser dirigido para as políticas públicas para cuidar do povo brasileiro, cuidar do desenvolvimento, cuidar da geração de emprego, cuidar de forma que a gente garanta acesso à educação para as crianças, para a juventude, qualificação profissional. Você tem um conjunto de tarefas públicas que nós temos que fazer e nós, portanto, precisamos utilizar cada centavo corretamente. Ministro, fiquei com dúvida aqui nessa pergunta do Paulo Wagner. O senhor mencionou aí que nesse processo do seguro-defeso, isso passa por 2 ministérios, Pesca e Previdência atualmente. Vai ficar agora tudo com o trabalho a partir de outubro? Pesca faz exclusivamente o cadastro de todo pescador. Pescador esportivo, pescador de ocasião, de final de semana. O cara tem um comércio, ou ele trabalha, ou ele é professor, mas ele pesca e fala, eu quero minha carteira de pescador, eu me sinto um pescador, quero aqui ter a carteirinha para exibir e tal. Você pode, a pesca faz isso, ok? Agora, pescador que sobrevive exclusivamente da pesca artesanal, é sobrevivência dele, ele tem direito ao seguro-defeso, porque ele é impedido de pescar numa determinada época do ano para a preservação das espécies. Então, esse pescador tem direito ao seguro-defeso. Ok? Então, essa é a diferença aqui. E o que o Ministério do Trabalho vai cuidar é exclusivamente de habilitar os pescadores que se coloquem, olha, eu sou pescador exclusivo, sobrevivo da pesca, tal, então nesse momento ele terá direito de seguro-defeso. E hoje isso é feito pelo Ministério da Previdência, vai ser feito pelo Ministério do Trabalho. Como o caso do seguro-desemprego. Sim. O trabalhador que fica desempregado, se ele foi empregado lá, se ele se enquadra nos critérios de receber o seguro-desemprego, ele é habilitado também pelo Ministério do Trabalho. Então nós vamos unificar a habilitação, tanto o seguro-trabalho como o seguro
seguro-desemprego como seguro-defesa. E para a gente encerrar esse assunto, o valor do seguro-defesa e por quanto tempo o pescador recebe? O valor do seguro é um salário mínimo. É um salário mínimo e ele recebe o período que for defeso. Então, se é 4 meses, 4 meses, se for 3 meses, 3 meses, é o período do seguro-defeso que é determinado pelo Ministério do Meio Ambiente. Perfeito. A partir das bacias, varia de estado para estado, a depender do período da reprodução, né, que os peixes têm aí o seu ciclo aí de reprodução. Maravilha. É nesse momento que nós precisamos preservar, para preservar que os nossos rios continuem ainda com muito peixe. Tá certo, ministro. Vamos em frente. Vamos agora lá para Florianópolis. Vamos dar boas-vindas aqui para o portal ND+, que participa pela primeira vez com a gente. Bem-vinda, Carolina Sotti. Bom dia, ministro Luiz Marinho, Karina, Carolina Sotti, jornalista do portal ND+, do Grupo ND de Santa Catarina. Um prazer falar com vocês pela primeira vez. Eu queria voltar sobre o assunto dos empregos, né? Segundo dados do novo CAGED, o Brasil registrou um recorde no número de empregos formais. E, ministro, com esse número, o senhor, em junho, fez um apelo para o setor empresarial engajar para criar um ambiente saudável envolvendo tecnologia e trabalho, citando casos, inclusive, de chefes que ligam de madrugada e geram ansiedade aos funcionários. De lá para cá, o senhor percebe avanços e em que frentes o Ministério tem atuado para garantir não só a quantidade nesse número de empregos gerados, mas também a qualidade deles? Carolina, obrigado pela pergunta. Esse é um debate necessário, sensível de alguma forma. Nós temos gerado empregos, geramos aí 4.482.000 empregos, 280. Agora tem, de fato, a porta de entrada do mercado de trabalho está remunerando muito baixo. Então, a gente sempre chama atenção dos empregadores que, olha, talvez é preciso um processo de reavaliação na relação trabalho, se nós estamos remunerando adequadamente. Tem muitas empresas com dificuldade de contratar e muitas vezes passa pelo valor, né, que está remunerando. Então, você tem a juventude que está indo no mercado de trabalho, 80% dos contratos foram feitos com jovens abaixo de 24 anos, que às vezes entra com uma expectativa, pensando que ele está entrando num processo onde tem um primeiro degrau, estão lhe oferecendo, mas tem uma escada para ele subir. Quando ele percebe que só tem um degrau ali, que não tem outras coisas, ele acaba se decepcionando e tendo um período muito curto do seu contrato, pedindo para sair, procurando outra alternativa, enfim, acaba indo em busca aí dos bicos, das plataformas, se você tem as remunerações aí compatíveis com mais liberdade a ele. Então, a indústria, o comércio, o serviço tem que avaliar, né, se a sua escala de salário, né, tá correto, se ele tem um padrão de remuneração, se não está na hora de dar um upgrade, especialmente nos salários de entradas, nos pisos que eles estão pagando, remunerando, que talvez possa melhorar, inclusive, o perfil da sua própria mão de obra. Porque a pessoa se prepara, fez o ensino médio, fez faculdade, vai lá, procura um trabalho que ele pensa, bom, eu vou entrar com esse salário aqui de 2.000, 1.800, 1.900, 2.500, mas depois eu devo ter um caminho de acesso na empresa. Quando ele descobre que não tem, ele vai procurar outra alternativa. Então, é buscar a sensibilidade dos departamentos de recursos humanos, das direções das empresas, para esse debate necessário. Sempre falo nos fóruns empresariais, vocês têm que observar se as remunerações que estão fazendo estão adequadas ou não. Os sindicatos estão bastante enfraquecidos, então é importante que os trabalhadores também compreendam a necessidade de participar do seu sindicato, se filiar ao seu sindicato, fortalecer o teu sindicato para ele poder te representar melhor na mesa de negociação. Muitas coisas deveriam ser resolvidas nos acordos coletivos, nas convenções coletivas, mas aí precisa de mobilização. Precisa que o sindicato esteja empoderado para isso. Quem pode fazer esse empoderamento são os trabalhadores. Então, a gente também chama atenção a sensibilidade dos trabalhadores para fortalecer a sua organização sindical, porque isso pode lhe dar muitos resultados, além das cláusulas sociais,
as cláusulas econômicas que pode estar inserida no acordo coletivo. A igualdade de salário, homens e mulheres, tudo isso nós precisamos estabelecer com que as convenções coletivas vão incorporando esse processo para ir resolvendo demandas. As mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens. E muitas vezes se dá não exatamente na mesma faixa salarial ali, aproveitando falar de outro assuntinho rapidinho, mas porque as eventuais médias se vão distanciando. Por quê? Porque não dão oportunidade para as mulheres nos cargos de direção. Ela não dá na gerenciamento, direção tal, acaba dando uma distorção de remuneração. Isso também pode ser um bom caminho para os sindicatos debaterem nas convenções coletivas para ir aproximando a necessidade de soluções que possam ser resolvidas buscando a sensibilidade das empresas, enfim, as empresas evitar conflito trabalhista, precisam antecipar a análise do seu gerenciamento de ambiente no local de trabalho. Se está tendo muita rotatividade, que não é vontade do empregador, pode observar que passa pela remuneração. Ministro, de Florianópolis, nós vamos a Belo Horizonte. Vamos lá, dar boas-vindas para a Rádio 98 News, que também chega aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Guilherme Ibrahim. Olá, Karine. Muito obrigado pela recepção. Muito bom dia ao ministro e aos demais que estão conosco. Ministro, para aproveitar o gancho dos empregos mencionados pelo senhor, somada à condição nas relações internacionais com o governo americano, o setor de siderurgia era aquele que tinha, no início do tarifaço imposto pelo presidente americano, uma perspectiva mais dura, de uma perda de até 38 mil postos de trabalho. Com essa reabertura, ou pelo menos essa sinalização de uma nova negociação possível com o governo americano, o senhor vê especificamente para esse setor alguma necessidade de pedir ao presidente Lula à mesa de negociação brasileira para que esse setor receba alguma atenção especial em detrimento de outros para essa possível negociação? Ibrahim, meu bom dia a toda a tua audiência. Veja, nós vamos buscar cuidar com carinho de todos os setores. Evidentemente que o setor de siderurgia é um setor muito importante e merecerá de nossa parte, na parte do nosso vice-presidente que coordena esse debate, evidentemente que o vice-presidente participará dessa conversa acompanhando o presidente Lula, porque é ele quem está coordenando, comandando todo o debate junto com o ministro Fernando Haddad, todo o debate à disposição de se relacionar com o governo americano, mas especialmente quem está fazendo a principal escuta do setor empresarial. Portanto, ele está ali gabaritado, preparado com todos os dados de todos os setores, no detalhe do que está acontecendo, para poder fazer um bom debate com o governo americano, caso assim o deseja de fato. Se for um desejo real, seguramente nós vamos comprovar ali que grande parte das importações dos produtos americanos já entra com tarifa zero. O vice-presidente tem falado bastante disso. Olha, tem tantos produtos que tem tarifa zero, não paga um centavo de imposto do produto americano para entrar no Brasil. Nós temos um déficit em relação aos americanos. Não é o que o presidente Trump falou lá atrás, que tinha déficit em relação ao comércio com o Brasil, não corresponde à verdade. Então, a hora que sentar para discutir para valer, seguramente nós vamos fazer muito ajuste. E pode ter certeza que o setor siderúrgico será tratado com muito carinho. Ministro, vamos ao seu estado, vamos a São Paulo, vamos lá para Santos, vamos falar com a Rádio Litoral, porque o Rick Santos está com a gente também. Oi, Rick, bom dia para você. Tá fechado seu microfone, Rick, vamos abrir o microfone. Olá. Agora sim. Bom dia, ministro. Bom dia a todos e, claro, mandar um abraço especial a todos os colegas que estão na sintonia, que hoje é um dia especial, hoje é o dia do rádio. Então, a todos os radialistas, parabéns a todas as emissoras de rádio. E estou aqui em São Paulo, no litoral. Aqui o ministro conhece bem, tem a questão do porto. O pessoal do porto está um tanto preocupado, aí, o pessoal do café, o pessoal dos grãos. E eu posso tranquilizar os ministros que essa questão do tarifaço, os empregos vão estar... O governo está atento, está bem protegido o emprego do pessoal aí que trabalha especificamente aqui do porto. Bom dia a todo o povo da Baixada Santista, um prazer enorme estar falando com vocês, mandar um abraço
para essa mulher maravilhosa aí de Santos, a Thelma de Souza. Quero mandar um abraço também para o Chico Setaporte e o Dr. Marcos, nosso vereador aí também em Santos, e dizer o seguinte: estamos atentos sim, né? Hoje, além do dia do rádio, é aniversário de um neto meu, Luiz Eduardo, faz 17 anos hoje. Parabéns. Mas quero comentar a vocês, nós estamos atentos sim. Agora tem vários, café, por exemplo, o setor do café está nadando de braçada, está tranquilo, não é, enfim. Inclusive, hoje estava lendo na imprensa que talvez até vai ter aumento do café, porque nós temos um problema relacionado a estoque de café global. E a colheita global esse ano não foi lá essas coisas do café. Então, o café brasileiro está com tudo e não está prosa. Então, o café é um setor que não tem absolutamente nenhum problema de reclamar qualquer problema em relação mesmo ao tarifaço, porque tem mercado tranquilo para o café brasileiro no mundo inteiro. E o brasileiro também é um grande bebedor de café, o mercado interno também é bastante forte, não vejo problema aqui. E estamos atentos, todas as relações do porto que se relacionam ao mercado de trabalho, tem um processo de adequação portuária sendo discutido com o ministro Silvio dos Portos em relação a está tramitando no Congresso Nacional, que nós estamos também atentos a isso. O Chico Setaporte tem falado bastante comigo sobre essas questões, estamos aí sintonizados, viu, Rick? Vamos trabalhar junto para cuidar do nosso povo. Vamos fechar essa primeira rodada lá com a Rádio Fã de Aracaju, porque a Rafaela Teles também está com a gente. Oi, Rafaela, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia também ao ministro e aos meus colegas aqui de profissão. Bom, minha pergunta é com relação ao fim da escala 6x1, que é um debate que tem ganhado bastante proporção nos últimos meses. Eu queria saber a opinião do ministro sobre esse assunto e, principalmente, se existe essa possibilidade de, em um futuro breve, a gente ter esse equilíbrio entre essa escala para os trabalhadores. Meu bom dia, Rafaela. Esse é um debate muito importante que vai além de eventual que a gente esteja enxergando, mas eu queria chamar a atenção de quem nos assiste, nos ouve, para observar o comportamento do Congresso Nacional. Depende do Congresso Nacional. Então, muitas vezes, o ano que vem tem renovação do Congresso. Sim. É momento do povo observar o comportamento dos atuais parlamentares, se merece ser renovado o seu mandato ou merece ser cassado pelo eleitor e ser substituído por outro perfil de homem ou de mulher, de lideranças lá no seu respectivo estado. Então, isso é muito importante ser observado, porque a escala 6x1, ela de fato ela é o principal, ela é uma jornada a mais cruel que existe, especialmente para as mulheres. Então, é momento de renovar. Tem país que já passou por esse processo, já eliminou 6x1. Né? Então, o governo brasileiro torce para um final feliz em relação a isso. A redução da jornada máxima do Brasil, hoje é 44 horas semanais, então tem toda a condição de reduzir, a economia brasileira está preparada para reduzir para 40 horas semanais e adequar essa jornada tão cruel, especialmente para as mulheres, especialmente a nossa juventude, vem rechaçando esse sistema de jornada, cobra do empresariado brasileiro e das autoridades brasileiras uma adequação para colocar fim a isso. Agora, ela é uma coisa que está tramitando no Congresso Nacional, portanto, é importante que os movimentos observem corretamente. E a necessidade, ao meu ver, de a manutenção da mobilização. Né? Vocês podem observar que o parlamento brasileiro tem um perfil que, se deixar ele livre, leve e solto, só vem prejuízo para a classe trabalhadora brasileira. O tema trabalho é um tema que tem muita dificuldade de tramitar no Congresso Nacional. Então, só vai de um jeito, é muita pressão. Parece feijão velho, só vai com pressão. Então, aqui é preciso que a população tenha clareza disso. As mobilizações, acabou agora de enterrar a PEC da blindagem. Percebe? Então, se tiver uma mobilização dirigida, com massa, com vigor,
de rua, é possível que o Congresso Nacional venha atender esse clamor da classe trabalhadora. Se amenizar a mobilização, na minha avaliação, esse perfil de Congresso não atenderá essa reivindicação. Então é preciso botar muita pressão no Congresso Nacional para isso ter possibilidade de vitória. Então, torço aí que se essa mobilização continue, que os sindicatos se mobilizem, que as centrais se mobilizem, os movimentos sociais, que a juventude continue na rua cobrando e exigindo. O que depender do governo tem o nosso apoio para acabar com ela. Ministro, eu queria até aproveitar essa resposta do senhor para perguntar o que seria ideal para quem está nos ouvindo, que não está acompanhando essa discussão, o que o governo, o Ministério do Trabalho defendem aí nessa questão? Veja, a jornada, nós precisamos ter a consciência do seguinte: você tem atividade econômica que exige funcionar os 365 dias do ano, os 24 horas por dia. Isso aqui terá que ser resolvido em acordo coletivo e convenção coletiva. Cada categoria resolve o seu. O que o Congresso precisa dizer é o seguinte: não pode mais jornada 6x1, ou seja, as pessoas têm que ter o direito, no mínimo, 2 dias de folga na semana. Sábado e domingo ou qualquer outro dia da semana que seja. Para você garantir que funciona as atividades que precisa funcionar as 24 horas por dia, terá que ser não necessariamente todo mundo folgar sábado e domingo. Porque se todo mundo folgar sábado e domingo, não tem como funcionar a atividade econômica. Então, mas a convenção coletiva resolve isso para fazer a grade de jornada, a grade de horário, respeitando a jornada máxima, que eu defendo que reduza para 40 horas semanais, saindo das 44 horas semanais, e defendo que encontre um jeito de acabar com a 6x1. O Congresso proibindo, seguramente os empregadores encontrarão um jeito com o seu sindicato representativo para fazer essa grade de horários. Vão se adaptar. É isso, ministro. Vamos para a nossa segunda rodada de perguntas, que são perguntas mais objetivas, respostas também mais objetivas. A gente começa então com a Priscila Mazenotti, lá da Rádio Nacional. Vamos lá, Pri. Ministro, só complementando então a tua resposta aí sobre essa questão do 6x1, né? O senhor estava dizendo aí que a pressão popular, os protestos agora de domingo mostraram para o Congresso Nacional que a pressão popular faz garantir aí os direitos. E aí, além dessa questão do 6x1, tem impacto também na saúde mental do trabalhador, né, ministro? A gente está em pleno Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Como é que está o Ministério, as ações do Ministério com relação à saúde do trabalhador, né? A qualidade do trabalhador, porque não é só bater recorde de emprego ou fazer pressão nas ruas, tem que cuidar do trabalhador também que está no mercado de trabalho. Isso é muito importante, Priscila. Eu tenho dito o seguinte: um bom ambiente de trabalho, ele ajuda a resolver muitos problemas, ajuda a evitar acidentes, ajuda a diminuir o absenteísmo, a falta do trabalhador por qualquer problema, ajuda no ambiente onde o respeito mútuo, nós não temos que combater toda espécie de assédio no local de trabalho. Não estou falando só do assédio sexual, estou falando do assédio moral, estou falando da postura muitas vezes inadequada no local de trabalho, do tipo de cobrança. Uma coisa é disciplina, cobrança, produtividade, qualidade, outra coisa é o desrespeito com o trabalhador. Isso leva a um processo de trauma, muitas vezes, que leva a influenciar no ambiente de trabalho, na sua produção, levando a acidente e também na saúde do trabalhador, inclusive influenciando em casa. Isso é muito importante ser colocado. Nós estamos pedindo que as empresas comecem a implantar a lógica de ter lá todo o ambiente, o cuidado com isso, né, para você poder ter ali uma análise rigorosa. Então, os departamentos de saúde, casado com o setor de recursos humanos, tem que ter a obrigação de analisar, fazer uma análise do ambiente do trabalho, se está adequado ou não. Isso é responsabilidade das corporações, da grande, da pequena, da média empresa. Todos eles têm que ter uma responsabilidade de analisar esse processo. Então, o Ministério sempre faz debates, fóruns de debate em relação a isso. Estamos abertos nos estados para estar discutindo com as empresas que eventualmente sintam alguma dificuldade de orientação. As nossas superintendências estão inteiramente à disposição das empresas e dos sindicatos de trabalhadores para poder atuar nesse processo, para gradativamente melhorando esse ambiente de trabalho. Já tem empresas muito diferenciadas, que já andaram quilômetros na frente.
outras estão atrasadas. Então, nós precisamos trabalhar para que isso seja colocado no mesmo patamar para cuidar da saúde da nossa população. E uma classe trabalhadora com um bom ambiente de trabalho seguramente conseguirá fazer gradativamente também aumentar a nossa produtividade, que é um dilema da competição internacional. Vamos dar uma corridinha, ministro. Vamos embora lá para Araguantins, no Tocantins. Vamos lá com o portal Folha do Bico, Tasso Antônio Cavalcante Passos. Ministro, paralela à cobrança e regularização do FGTS, o Ministério ele planeja políticas complementares de apoio e principalmente de conscientização para empregadores e trabalhadores domésticos na Amazônia, principalmente levando em consideração a realidade socioeconômica distinta aqui na nossa região? A gente sempre estimula também parcerias para ajudar a cuidar desse processo de sensibilização muitas vezes, né? Então, as universidades públicas e não públicas, as instituições, associações de empregadores, associações de toda e qualquer natureza, pode ajudar bastante nesse debate para sensibilizar. E, como disse, a superintendência está à disposição para observar. Bom, tem um caso pontual de dificuldade, bom, como suprir esse processo? Porque eu falo da superintendência, vamos imaginar, a superintendência é provocada, mas ela não está inteiramente em condições de responder, ela vai acionar nossa estrutura aqui no Ministério do Trabalho para suprir esse processo. Tem a nossa Fundacentro, que pode eventualmente corroborar com esse processo, com estudo, pesquisa, enfim, para ajudar nesse processo todo. Estamos, sim, sensibilizados com isso para poder ajudar. Tanto no caso do empregador, como no caso dos empregados, né? Os empregados que eventualmente sentir que está sendo desrespeitado, ele pode também acionar para que a gente possa dar essa retaguarda no território para poder evoluir. Se tem um território fragilizado em relação a isso, evidentemente que nós temos a obrigação de fazer uma escuta diferenciada. Antena Esportiva, Rio de Janeiro, Vanessa Júlia. Ministro, voltando a informação sobre o novo CADEG que apontou o crescimento, mas existe ainda muito emprego informal na nossa população, no nosso território. E quais ações o governo pretende tomar para enfrentar esse desafio? Olha, Vanessa, o mercado de trabalho ele divide assim, né? Nós estamos com 102 milhões e pouco de ocupados. Desses 45 milhões e pouco de empregos CLT. Tem os empregos setor público e temos 1.300.000 de empregadas domésticas com registro em carteira. Então, dos 102, nós vamos ter a ordem de 60 e poucos milhões, 62 milhões de empregos formais entre CLT, empregados domésticas e servidor público. Nós estamos, portanto, com a ordem de 39 milhões de informalidade. Já foi diferente, já tem um momento que essa curva era invertida. Quando fortalece a economia, quando a economia formal contrata, quando a indústria está contratando, a tendência é diminuir a informalidade, aumentar a formalidade, que é o que está em curso no momento. Nós precisamos dar sequência nisso, portanto, nós precisamos de uma economia que continue forte, crescendo. Temos hoje um limitador, Karine, que se chama juros praticados. Os juros praticados hoje no Brasil, o impacto dele é maior do que o tarifaço do Trump. Porque o tarifaço ele impacta setores específicos. Os juros impactam toda a economia. Há uma desaceleração da economia, então eu estou chamando atenção, você é testemunha das duas últimas vezes que estive aqui, eu falei de juros. Verdade. Então estou aí desde abril chamando a atenção desse processo. Eu acredito que o Banco Central, as próximas reuniões, não venha com novos aumentos de juros, né? Seguramente tem uma de passagem de nem aumenta nem diminui, mas depois tem que vir a próxima que comece a ser uma sequência de diminuição de juros. É uma irresponsabilidade até do Banco Central em manter o juro no patamar que está. Isso leva, quando se retoma o processo de aceleração do crescimento de novo,
querida Vanessa, a possibilidade desse movimento continuar, de aumento da formalidade em relação à informalidade. É isso que nós precisamos, da economia sempre forte e organizada para ter esse movimento. Mato Grosso do Sul, Dourados, Rádio Grande FM, Paulo Wagner. Ministro, voltando a falar um pouquinho novamente da nossa realidade aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que hoje é um estado que pode ser considerado pleno na geração de emprego, muito por conta da industrialização, que é muito forte aqui no estado. O senhor certamente tem acompanhado isso, e tem um setor que tem preocupado bastante em relação ao futuro, que é a citricultura, que está entrando com muita força aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Eu queria que o senhor falasse, o senhor falou agora há pouco, em termos de parcerias importantes dos sindicatos, de cada uma das categorias de trabalhadores, exatamente dessa relação entre o Ministério do Trabalho e os sindicatos para fiscalização, porque a gente sabe que muitas vezes, muitas empresas, muitas indústrias acabam não seguindo corretamente a legislação trabalhista. Da importância dessa boa relação entre o Ministério do Trabalho e os sindicatos de cada categoria, ministro. Olha, Paulo, isso é fundamental. A gente busca manter uma relação boa com os sindicatos, trabalhadores e empregadores, com as empresas que nos procuram, e sempre estabelecer esse processo. O governo, na verdade, nesse aspecto, ele é mais um elo para juntar as partes para uma boa relação. E é evidente que quando isso não acontece, o papel da fiscalização, das autuações. Essa é a razão de termos feito o concurso, o maior concurso da história de auditores. 900 auditores vão adentrar a nossa categoria. Tem uma ação judicial no norte do país interrompendo, que eles assumem imediatamente, mas tenho certeza que isso é questão de poucos dias para se solucionar e a gente poder contratar efetivamente esses 900 concursados e trabalhar para o ano que vem para chamar o exército, vamos chamar assim, o exército de reserva do concurso, porque você pode chamar depois parte dos que ficaram, prestaram concurso e não chegou nesses 900, esse cadastro reserva, para aumentar ainda mais, para dar mais eficiência na fiscalização. Você tem razão nesse aspecto e estamos trabalhando também com a lógica do assim, não vai no amor, vai na dor. Então, assim, a fiscalização, hora que chega, se tem regularidade, autuação, multa, enfim. E a gente sempre fala assim, essa não é a função dos nossos auditores, multar. É a função de preservar a regularidade, a coisa correta. Agora, se algum empregador insiste em não andar correta, a multa, talvez a parte do corpo mais sensível seja o bolso. Florianópolis, Portal ND+, Carolina Sotti. Ministro, os números do CAGED mostraram um bom resultado nos empregos com carteira assinada. Mas a gente também vê muita gente indo para o PJ ou o MEI no lugar da CLT. Como é que o governo pretende equilibrar essa equação, da necessidade de flexibilidade das empresas junto com a proteção dos direitos trabalhistas, como é o caso do FGTS ou da Previdência? Esse é um debate, Karina, muito importante, inclusive chamar a atenção. O Supremo está debruçado nisso para analisar, e a gente pede a sensibilidade também do Supremo Tribunal Federal para não tomar decisões equivocadas em relação a isso, porque é preciso preservar a CLT, a relação de trabalho. A pejotização e MEI é muito prejudicial à estrutura pensada do Estado brasileiro, Fundo de Garantia, FAT, o papel do BNDES, o sistema S, porque quando você pejotiza ou faz MEI, diminui a contribuição para a Previdência Social, para o Fundo de Garantia, para o FAT e para o sistema S. Então, nós podemos estar colocando em risco esse conjunto de estrutura tão importante para a preservação do Estado brasileiro e da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Então, eu queria registrar muito rapidamente, estamos correndo aqui, infelizmente não dá para aprofundar esse debate, que necessitaria de um pouco tempo mais para a gente explorar detalhadamente esse debate aqui. Mas vejo tua pergunta como muito importante, nós temos que estar atento a isso e nós estamos debatendo firmemente esse debate, fazendo esse debate. Belo Horizonte, 98 News, Guilherme Imbraim. Ministro, diante da quantidade de regras sobre flexibilização de jornada de trabalho que há no Congresso Nacional, o senhor defende alguma delas prioritariamente e com alguma regra de transição para a adoção dela? Em quanto tempo seria, na sua avaliação? Olha, Guilherme, eu não vou adiantar aqui a minha posição pessoal de preferência desta ou daquela. O que é fundamental é o Congresso analisar com a responsabilidade que tem, ouvindo o clamor, especialmente da nossa juventude, diz, olha, 6x1 não dá mais. Vamos virar essa página. Então, o papel do Congresso, ele está em
reduzir a jornada máxima, que eu vejo como uma necessidade, ele pode aproveitar, não analisar só 6 por 1, mas também a jornada máxima legal. Reduzindo a jornada máxima e dizendo, ó, chega de 6 por 1. E delegar para negociação coletiva, convenção coletiva. Eu acho que a lei não tem que aprofundar para que tipo de jornada que é. Se ele reduz a jornada e diz que não pode 6 por 1 e delega a negociação coletiva, convenção coletiva, isso para mim, na minha opinião, é o mais adequado. Ministro, vamos aproveitar aqui também para responder o pessoal que está com a gente no YouTube. O pessoal lá está perguntando muito. O senhor até mencionou aqui dos novos auditores fiscais. O pessoal quer saber quando é que sai essa nomeação. Como disse, vai depender de uma decisão judicial. Tem uma juíza que deu uma liminar interrompendo o processo. Só para explicar, teve acho que 15 casos de pessoas que não entregar o documento corretamente nos prazos. Então, o Ministério, porque quem faz, na verdade, a nomeação é o Ministério de Gestão de Pessoas, MGI. Esses 15 não dá para nomear porque não entregou corretamente. Um desses 15 entrou com uma ação. A Justiça concedeu, mandou parar a nomeação. Qual a minha sugestão? Vamos fazer um acordo em processo trazendo para dentro esses 15, portanto, atendendo a solicitação e nomeando 900 imediatamente, o mais rápido possível. Nós temos essa necessidade. E o pessoal do cadastro de reserva pede que, olha, precisamos fazer mais, é insuficiente. Eu também acho insuficiente. Já escrevi sobre isso, pedindo isso também à MGI, que, olha, na opinião do Ministério do Trabalho, quanto mais, melhor. Nesse aspecto aqui, mas vamos fazer a nomeação dos 900 imediatamente e analisar para o ano que vem quantos do cadastro de reserva nós temos capacidade de chamar. É mais 100, mais 200, mais 500, mais 900? Quanto será que nós podemos chamar? Evidentemente que isso está enquadrado no orçamento, que não é de decisão exclusiva do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a depender de nós, vamos para o melhor orçamento possível e vamos nomear todos que nós precisamos repor ao que nós já tivemos no passado. O senhor acha que dá para chamar esse ano ainda? Os 900? Sim. Com certeza. Então é isso, pessoal. Vamos seguir, ministro. Vamos lá para a Rádio Litoral, lá em Santos. Rick Santos. Ministro, a gente tem acompanhado que houve essa mudança, atualização da NR1, tendo que prever a questão da saúde mental. Isso é um assunto que talvez seja o assunto mais comentado, principalmente nas relações de trabalho do empregador e do empregado. O senhor tem alguma estatística a respeito dessa questão? Como ela está se avolumando? Também, como é que vai ser essa verificação das empresas? Para que isso não possa também trazer um alto custo de afastamento aí para o governo? Veja, Rick, nós estamos, assim, a NR1 ela foi amplamente debatida e está em processo de implantação, portanto, as empresas sendo obrigadas no tempo a ter profissionais cuidando desse processo. Então, isso é um processo. Agora, é evidente que as empresas têm que assumir essa responsabilidade mesmo antes da obrigatoriedade. Já tem muitas empresas que o fazem. Então, a nossa campanha, ou empresa, vão antecipando. Não deixa para a hora que entra em vigor a NR1, a partir daí você fazer, porque você vai ser pego num processo de fiscalização. Se você não cumprir, você poderá ser autuado lá na frente. Então, se prepare, faça gradativamente. É o que nós podemos fazer. A partir daí, é quando entrar em vigor a NR, fiscalizar se a empresa está fazendo ou não fazendo. Evidente que isso tudo depende do processo de sensibilização da sociedade de maneira geral, inclusive dos trabalhadores de cobrar lá na ponta. Ministro, vamos fechar o nosso giro aí com os nossos convidados, com a Rádio Fã. Vamos lá para Aracaju, Rafaela Teles. Ministro, a minha pergunta agora é com relação ao salário mínimo. Eu gostaria de saber se o governo tem algum plano, além do reajuste anual, de promover a valorização do salário mínimo para os trabalhadores. Rafaela, o salário mínimo, você sabe que nós implantamos no governo Lula 1, eu tive o prazer de, como presidente da CUT, reivindicar, fazer grandes mobilizações, depois vir como ministro implantar o processo de valorização do salário mínimo a partir da combinação do crescimento real da economia. Nós retomamos isso agora, foi interrompido no governo Temer e no governo, que a gente nem gosta de falar o nome aí que passou, e retomamos no governo Lula outra vez.
o arcabouço veio fazer uma limitação desse processo. Evidente que, de nossa parte, nós queremos retomar na plenitude esse processo de valorização. Quanto mais cresce a economia, também cresceu o salário mínimo. Agora, é um debate que não é somente um lado dessa mesa. Tem muita gente debatendo contra. Vira e mexe, a gente vê editoriais de jornais pedindo que a gente desvincule o salário mínimo da Previdência, por exemplo. Esse processo ele é muito importante para a saúde da classe trabalhadora no processo de remuneração, da massa salarial e da distribuição de renda. Portanto, eu defendo um processo vigoroso de crescimento do salário mínimo, do seu poder de compra, e defendo que os de cima tenham que pagar. Nós não debatemos, por exemplo, teve nenhuma pergunta em relação ao imposto de renda. Mas nós precisamos que o Congresso também aprove o projeto de imposto de renda. Nas mobilizações, esse é outro ponto importante, de manter a corda esticada com o Congresso. Nós precisamos de mobilização cobrando responsabilidade do Congresso. Tem até a sinalização que tem que votar o primeiro projeto de anistia para depois votar o imposto de renda, ameaçando que não pode não ser aprovado o imposto de renda se não passar o processo de anistia. Que conversa é essa? Nós precisamos que o Congresso Nacional assuma a responsabilidade e não somente votar do ponto de vista da isenção do imposto de renda até R$5.000, mas cobrar dos de cima, dos 141 mil bilionários que tem no Brasil, que não quer pagar nada. Eles sempre dão um jeito de não pagar. Então, esse é um debate importante. Se nós queremos valorizar de baixo, é preciso que o de cima contribua com alguma coisa. Então, não é simplesmente o debater o salário mínimo em si. É o salário mínimo e como fazer justiça que quem pode pagar mais tem que pagar mais. Porque o que a gente assiste são poucos acumulando mais riqueza em detrimento de mais pobreza. E nós precisamos inverter esse processo. Nós precisamos ir diminuindo gradativamente a pobreza para que transformamos o Brasil, como o presidente Lula disse, de classe média e, portanto, os de cima diminuir um pouquinho, contribuir um pouquinho, de forma que dá um processo de distribuição de renda para garantir condição efetiva, decente para todas as famílias do povo brasileiro. Ministro Marinho, nós já estouramos o nosso tempo, mas eu ainda quero ouvi-lo antes da gente se despedir a respeito desse último trimestre do ano que vai começar agora, e a gente tem aí as festas de fim de ano, o comércio fica aquecido, né? Tem muita contratação. Tem férias coletivas também, né, ministro? Mas tem muita contratação. Queria saber da expectativa para esse último trimestre em 2025 diante desse cenário todo. Veja, nós estamos crescendo mais lentamente. Segunda-feira eu vou anunciar o CAGED de agosto. O CAGED de agosto vem crescendo de novo, mas abaixo do ritmo que vinha crescendo anteriormente. Mês passado já cresceu abaixo do ritmo. O anúncio de julho desacelerou. E continua desacelerando. Evidente que o final do ano sempre tem as compras natalinas e tudo mais e tal. Mas esse ambiente dos juros altos, ele é um impeditivo para a gente olhar um trimestre mais vigoroso. Ele será um bom trimestre, acredito que o crescimento do PIB está garantido, mas é preciso que o Banco Central inicie muito rapidamente a redução de juros, especialmente para se analisar para o ano que vem. Esse ano acho que está dado, vamos talvez aí ter um saldo da ordem de 1,5 milhão de empregos formais no Brasil, porque dezembro, muita gente não entende, dezembro o CAGED costuma ser negativo e não positivo. Engraçado, né? O pessoal, que os empresários, dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, faz o ajuste do ano. O balanço. Para preparar o ano que vem. Então, tem muitas demissões, especialmente dos contratos por tempo determinado, contrato de curta duração, eles acabam ajustando no final do ano. Então, dezembro é um mês que, lá, quando eu fui ministro a primeira vez, eu demorei para entender, compreender. Mas como? Dezembro aumenta contrato do pessoal temporário, do comércio, como diminui? É porque, no final do mês, eles metem facão. Então, demite muita gente. Espero, vamos torcer para que não seja assim, mas o histórico de dezembro é histórico de mais demissão do que contratação ajustando. Então, eu enxergo aí a ordem, nós temos um acumulado aí de 1.400.000 e poucos hoje. Bom, então, em tese, deveria chegar a mais de 1,5 milhão, mas eu acho que o resultado do mês, calculando o ajuste de dezembro, vai ser a ordem de 1,5 milhão de empregos formais
como saldo do ano. Ministro Marinho, mais um, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Volte sempre, quero deixá-lo aí à vontade para se despedir da gente. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite e colocar sempre à disposição. Obrigada. Questões que eventualmente sinta que a audiência não ficou satisfeita, podemos voltar para continuar, enfim, estamos sempre à disposição na medida que o RAI ajusta a agenda, a nossa RAI, agenda. assessor do ministro que está aqui com a gente. Para a gente poder estar aqui, é sempre um prazer. Prazer é nosso, ministro. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer mais um Bom Dia, Ministro. Quero deixar um abraço aí, então, para todos os profissionais do rádio, que, como nos lembrou aí o Rick Santos, hoje é dia do rádio, então, para todos time aí que trabalha no rádio, que ama o rádio, os nossos profissionais aqui da IBC e fora da IBC, quem está nos ouvindo, quem está nos transmitindo, todos os colegas que estão com a gente. Muito obrigada aí pela parceria, pela companhia. Espero revê-los em outras oportunidades por aqui. E é isso. E a gente se vê, então, na semana que vem. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê. Tchau.